Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Adquiano. Todas as quintas-feiras teremos nosso podcast. Nós estaremos dando continuidade, prosseguimento ao estudo sobre a escatologia. E o nosso pastor Henrique Santos estará conosco hoje mais uma vez, esclarecendo esse assunto tão maravilhoso que causa dúvida em muita gente. A paz do Senhor, pastor Henrique Santos, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, missionário Leila Santos, obrigado por mais um momento que estamos aqui esclarecendo aos ouvintes e estudiosos da palavra de Deus a respeito da escatologia bíblica. Vou estar lendo um texto aqui, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 19, vamos estar lendo a partir do versículo número 11 até o versículo número 16. Versículo 11 de Apocalipse, capítulo 19, diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada aguda, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando nós lemos esse livro de Apocalipse, capítulo 19, você vê que Jesus virá o quê? Virá vestido com uma veste salpicada ou tingida de sangue. E o exército que está acompanhando Jesus vai vir com um vestido de linho fino, puro e branco. E quando você lê Salmos número 45, verso 8, o que está escrito lá? Todas as suas vestes cheiram a mirra, aloé e cássia, dentre os palácios de Mafim, de onde te alegram. Aí o que nós temos o seguinte entendimento? Mateus, ele relata 3 reis magos, que eles ficaram sabendo que o Salvador, Jesus Cristo, iria nascer onde? Em Belém. Então eles prepararam presentes para poder estar levando para Jesus. Eles prepararam ouro, incenso e prepararam mirra para poder estar dando de presente ao nosso Salvador Jesus Cristo. Pastor, o senhor pode explicar, esclarecer para a gente o que simboliza esses presentes que Jesus ganhou? Ouro, mirra e o incenso? O ouro, ele foi presenteado por Belchior, um dos 3 reis magos. Então o ouro aqui representa o quê? Ele representa a realeza. Quando você lê o Evangelho de Mateus, Mateus escreveu para quem? Mateus, ele escreve para os judeus e ele apresenta Jesus como um leão. Ele apresenta Jesus, ou seja, como o rei, como a realeza. E o incenso, ele foi presenteado por Gaspar. Quando você vê incenso, o incenso está falando de quê? Está falando de divindade. Quando você lê o Evangelho de João, João apresenta Jesus, a igreja como o quê? Como o Filho de Deus, como uma águia. Então está falando aqui da divindade de Jesus. E quando fala de mirra, mirra foi presenteada por quem? Por Baltazar. Quando você lê o Evangelho de Lucas, Lucas apresenta Jesus para os gregos. E ele apresenta Jesus como um homem perfeito. Então está falando que da humanidade, da humanização de Jesus Cristo. Então é muito interessante quando nós estudamos a Bíblia, que a Bíblia ela mesma vai se interpretando por ela própria. Então é maravilhoso estudar a Bíblia. Interessante que os gregos priorizavam a perfeição em tudo que fazia. E Lucas retrata isso muito bem. Retrata com perfeição, porque Lucas ele era muito detalhista, ele era médico, ele era um homem muito estudado, muito letrado. Então, para que ele pudesse despertar o interesse dos gregos para poder ler
a respeito de Jesus, então ele tinha que apresentar Jesus como o quê? Como um homem perfeito. Ele tinha que apresentar Jesus como um homem que ia despertar o interesse. Não, realmente vamos ler, porque o conteúdo é maravilhoso. E quando nós falamos sobre vestes, você vê que Jesus ele teve várias vestes. No Monte da Transfiguração, ele teve uma veste. Lá no Monte da Transfiguração. E tudo isso tem um significado. Tem significado. Então representa que você vê que ele estava com uma veste, digamos assim, de gala. Na ilha de Pátimo, ele também tinha uma veste gloriosa. E quando você lê Daniel capítulo 7, ele é apresentado com vestes do Filho do Homem. E nessa passagem que nós lemos de Apocalipse capítulo 19, ele está com uma veste diferenciada, uma veste salpicada de sangue. Essa passagem aí que o senhor falou que Jesus na ilha de Pátimo está referindo à visão que João teve na ilha de Pátimo. É exatamente, isso? a visão que João teve. Apocalipse capítulo 1. E é interessante, quando nós sentimos o desejo, a vontade de lermos a Bíblia vai nos elevando a um nível mais profundo com o nosso Senhor. Porque já falamos em aulas anteriores que Osés capítulo 6, versículo 3 diz o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como é que eu vou conhecer a Jesus? Como é que eu vou conhecer a Deus? Através da sua palavra. E a palavra, ela limpa também a gente, né, pastor? Limpa, com certeza. Na segunda vinda de Cristo, ele vem com quem? Uma pergunta interessante. Jesus, como foi falado aqui, ele vai vir com um exército. Que exército é esse? Algumas pessoas acreditam que esse exército é o exército de anjos, mas não é. Esse exército, ele vai vir vestido de um linho fino, puro e branco. Está falando da igreja. Esse exército que virá com Jesus é a igreja. Só para nós podemos relembrar um pouco a questão escatológica, a segunda vinda de Cristo será dividida em duas partes. A primeira parte da segunda vinda de Cristo, ele vai vir invisível para o mundo e visível somente para a igreja. Somente a igreja verá Cristo. A igreja vai ser arrebatada, os que estiverem mortos vão ressuscitar e ambos irão encontrar com ele aonde? Nos ares, nas nuvens. Então essa é a primeira parte. Ninguém vai ver a primeira parte da... Só a igreja, só os salvos que morreram em Cristo vão ver essa parte. A segunda parte da vinda de Cristo é essa que nós acabamos de ler. Ele vai vir visível para toda a humanidade, ele vai vir com seu exército. Que exército é esse? A igreja. Quando nós lemos Gênesis capítulo 49, versículo 10, Jacó, no seu leito de morte, ele chama todos os seus filhos, reúne os seus filhos, e ele começa a profetizar acerca da vida dos seus filhos. Para Rubens ele profetizou algo, para Simeão, para Levi, e quando chega em Judá, no capítulo 49, versículo 10, o que ele falou? Judá, de ti louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teus pais irão se inclinar diante de ti. Judá é o que? É um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Ele vai se encurvar, vai se deitar como um leão, e como um leão ele irá despertar. Aí o versículo 10 diz o que? O cetro não arredará de Judá, não sairá de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Siló aqui quer dizer o que? Aquele a quem pertence, ou seja, a quem pertence o poder e a autoridade. O cetro simboliza também a autoridade. Então Siló fala, aquele a quem pertence. Pertence o quê? O cetro da justiça. Isso é uma profecia acerca que Jesus virá da descendência de Judá. E Jesus é apresentado como leão da tribo de Judá. Durante o percurso bíblico, o diabo tentou por várias vezes tentar jogar essa profecia por terra, para que Jesus não viesse da descendência de Judá. E o interessante também é que quando nós lemos 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13, está escrito: este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para todo sempre. Já está falando o quê? Da descendência de Jesus. Está falando da linhagem de Davi, que pertencia a essa tribo. Então, quando nós lemos, fala o quê? Da descendência. Não sairá de ti.
vai confirmar o trono da casa de Davi, vai confirmar a descendência de Jesus. E quando nós lemos Zacarias capítulo 9, versículo 9, o que diz? O teu Salvador, ele virá onde? Ele virá montado num jumentinho, sobre um jumento, filho de uma jumenta. Isso se cumpriu na entrada triunfal de Jesus lá em Jerusalém, a entrada triunfal de Cristo. E aí Jesus entra naquela entrada triunfal em Jerusalém, o povo saudando, Hosana, Hosana, bendito aquele que vem o nome do Senhor. Aí o que Jesus faz? Jesus vai lá para o templo. E quando Jesus chega no templo missionário, ele vê cambistas fazendo a casa de Deus como um comércio, como uma bagunça, vendendo animais com defeito, fazendo todo tipo de algazarra e bagunça. O que Jesus faz? Jesus expulsa os vendedores, expulsa os cambistas do templo e fala: isso aqui é a casa de meu pai, não é casa de convívio de salteadores. Aí depois disso, Jesus faz o quê? Jesus vai para onde? Jesus vai e avista uma figueira. E olha a figueira só tem folhas, não tem fruto nenhum. O certo é que quando começa a nascer os frutos, logo começa a nascer as folhas. Então ele só vê folhas naquela figueira, não vê fruto nenhum. Então se tinha folha, tinha que ter fruto. Tinha que ter fruto. Então ele vai e amaldiçoa aquela figueira. Aquela figueira está representando Israel. Quando você lê Gênesis capítulo 3, após o pecado de Adão, Deus fala o que? Adão, onde tu estás? Adão tinha uma posição de filho, uma posição privilegiada, que conversava com Deus todos os dias, no final da tarde, Deus ia conversar com Adão. Então, quando Adão peca, ele se esconde, pega folhas, cobre a sua nudez. Aí Deus pergunta: Adão, onde tu estás? É lógico que Deus sabia onde Adão estava, mas Deus está perguntando: Adão, qual é a tua posição? Ele tinha perdido aquela posição de comunhão, então Adão perdeu a posição. E Deus não viu mais frutos em Adão. Ele não viu fruto de arrependimento, só viu ter folhas. O pecado acaba tirando a comunhão. Acaba tirando. Então está representando também. Quando o homem só tem folhas, não tem frutos, a gente lembra também dessa questão de Adão. Ele só tinha folhas em volta ao seu nudez, ele não tinha nenhum fruto de arrependimento. Então, na verdade, quando a figueira está cheia de folhas, na verdade, aquela figueira ali que Jesus amaldiçoou estava mostrando uma falsa imagem, o que ela não tinha, né? Porque o senhor falou muito bem aí, quando a figueira está cheia de folhas, o fruto vem primeiro que as folhas, não é isso? Nasce primeiro os frutos da figueira para depois começa a vir as folhas para poder okay. aquela árvore ficar bem frondosa. Tem muita gente assim, né, pastor? Tendo uma aparência do que não é, né? Infelizmente, muitas pessoas, né, têm aparência, uma beleza, mas frutos mesmo está faltando. E quando nós lemos Lucas capítulo 14, versículo 16, um homem estava dando uma festa. Ele pega uma listagem, né, entrega ao seu empregado e olha, segue aqui. E vai convidar as pessoas que estão nessa lista. E ele sai, e várias pessoas deram desculpa. Eu comprei um campo, vou ver o campo ainda. Eu vou casar, não posso. Outro começou a me dar desculpa. Então, o que o servo falou? Todos que estão na lista não querem vir. Então, o que foi falado? Vai, chame coxos, cegos e mancos. E foi, chamou cego, coxo e mancos. E quando você lê Mateus capítulo 22, versículo 14 em diante, está escrito lá: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados para a salvação, mas poucos que serão salvos. Tito capítulo 2, a partir do versículo 10, versículo 11 em diante, diz o quê? Que a salvação veio para o quê? Para todos. A salvação veio para todos, ou seja, todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Poucos serão salvos. E quando lemos Marcos capítulo 9, versículo 37, o que Jesus falou aos seus discípulos? A colheita é grande, o campo é grande, mas poucos são os trabalhadores. Aí já fala de uma obra específica. Fala de uma obra específica. Jonas tinha uma obra específica. Moisés tinha uma obra específica. José tinha uma obra específica. Paulo tinha uma obra específica. Então muitos confundem porque muitos são chamados, poucos escolhidos. É questão de trabalho, não. Isso é questão de salvação. Agora, a questão de trabalhar é Marcos capítulo 9, versículo 37. O campo é grande, mas poucos são aqueles que querem realmente trabalhar na obra de Deus.
E hoje na casa de Deus, você encontrar pessoas dispostas para poder trabalhar, pessoas que querem realmente trabalhar, abrir mão de tempo, de lazer para poder servir a Deus com gentileza, com eficácia. Isso está, com excelência, né? Hoje em dia está um pouco escasso. Pastor, quando fala assim, muitos são chamados e poucos são escolhidos, na verdade o Senhor está dizendo que poucos são escolhidos porque poucos que se colocam, né? que escolhem isso, né? Servir a Cristo. Não é porque Jesus ou Deus, né? chamou alguns e outros não, chamou todos. Todos os títulos são submissos, não acabamos de falar. Mas aqueles que se colocam na condição de escolhido são poucos, né? A salvação vem para todos, os títulos falam sobre isso, a salvação vem para todos. Mas poucos que querem. Por quê? Porque poucos querem a salvação. Porque não querem abrir mão da deidade humana, do seu eu. E o próprio Jesus falou, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Eu acho mais difícil negar-se a si mesmo. É complicado, porque negar a si mesmo, eu vou ter que abrir mão da minha vontade, para fazer a vontade do Senhor. Eu vou abrir mão dos prazeres da vida, do pecado. Eu vou abrir mão das delícias da vida, que só servem para a carne, não serve para o espírito, não serve para a nossa alma, não serve para a comunhão com Deus. Então eu vou ter que abrir mão de tudo isso aí. Pastor, existem muitas dúvidas que pairam sobre Daniel capítulo 7. Você pode explicar, por favor, isso? Daniel capítulo 7, nós vamos estar só falando um pouco, porque creio que vai ter um podcast sobre Daniel, sobre as passagens proféticas de Daniel. Quando nós lemos Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 11, o que nós lemos lá? Nós lemos uma passagem que tem que ser estudada junto. Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 11 tem que ser estudado junto. Se estudar separado não leva Porque fica complicado, porque uma completa a outra, né? Capítulo 2 fala o quê? Da estátua do rei Nabucodonosor. Aí fala da questão da estátua. Cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre e a questão da coxa de bronze. Aí você vê as pernas de ferro e os dedos do pé, o pé e os dedos de barro misturado com ferro. Aí quando chegamos, Daniel capítulo 7, fala do que? Daniel teve uma visão, um sonho, viu 4 animais simbólicos levantando do mar. Esse mar é o mar grande, é o mar Mediterrâneo. E também está representando a terra também. Então, 4 animais simbólicos. Babilônia, que é o leão, Medo-Persas, que é o urso. Aí observamos o leopardo, que é o império da Grécia, ou greco-macedônio, e o último animal horrendo e espantoso, que representa Roma. Pega esses animais simbólicos, com a divisão da estátua do rei Nabucodonosor, é uma questão só. Por quê? Porque a cabeça de ouro é Babilônia. O animal, primeiro animal, que é o leão, é Babilônia. E quando fala de leão, esse leão tem duas asas. Fala de rapidez, por arrancar das asas. E esse leão foi tirado no coração de animal e colocado no coração de carne. Está falando quem? Do rei Nabucodonosor, que no capítulo 3 chegou a se converter. Nabucodonosor ele fala: não é essa Babilônia que eu edifiquei para mim agora, para o meu esplendor. Aí cai um tio do céu, a sua cabeça é molhada com orvalho, e ele durante 7 tempos, a Bíblia não fala o que são 7 tempos, pode ser 7 dias, 7 meses ou 7 anos. Durante 7 tempos, ele é contado entre os animais, ele começa a comer capim e começa a viver como um animal. Depois de 7 tempos, ele volta a ter a sua consciência e olha para o céu, ele reconhece a soberania de Deus. No capítulo 3 nós lemos lá que Nabucodonosor fala, eu Nabucodonosor, ou seja, ele mesmo falou nesse capítulo aí acerca da grandeza de Deus. Aí quando olhamos da estátua o peito de prata e olhamos o animal simbólico, o segundo animal simbólico, que é o urso, esse urso fala o quê? Do Império Medo-Persa. O interessante é quando esse animal se levanta do mar, ele se levanta de lado. Por quê? Porque primeiro chegaram os medos e depois chegaram os persas.
E esse animal tem 3 costelas à boca. E fala assim: vai, levanta-te e devora muita carne. O que são essas 3 costelas à boca? São as 3 conquistas do Império Medo-Persa, que é a Líbia, a Babilônia e o Egito. Aí a terceira parte da estátua do rei Nabucodonosor, que é o ventre e as coxas de bronze, está falando do Império da Grécia, Império Greco-Macedônio, sob o comando de Alexandre o Grande. E quando chega no terceiro animal simbólico, o animal simbólico é o que? É o leopardo. Esse leopardo tem 4 cabeças e 4 asas. O leopardo é tido como um dos animais mais rápidos entre os felinos. Mais velozes. Imagina um leopardo com 4 asas, muito rápido. Muito mais velozes. Fala da velocidade com que Alexandre o Grande conquistou o mundo todo por um certo período de tempo. Por que 4 cabeças? Alexandre o Grande morreu, ele não tinha mais herdeiro porque seus filhos foram mortos. Assassinado. Então, o Império da Grécia foi dividido em 4, separado para os seus 4 generais, por isso 4 cabeças. Aí quando você vê outra parte da estátua do rei Nabucodonosor, as pernas de ferro. O 4º animal espantoso, feroz e terrível, está falando o quê? De Roma. Roma, no nosso entendimento, foi o pior império que apareceu na Terra, superando até o Império Assírio. Um dos mais cruéis. Mais cruéis, porque ele pisava e esmagava aqueles que sobejavam, ou seja, Roma matava idosos, matava crianças, mulheres grávidas, cortavam a barriga, arrancava as crianças vivas. Então Roma foi um império muito terrível. Só que esse império passou também. É quando chegamos na estátua do rei Nabucodonosor, que são 10 dedos, está representando o quê? A questão futura. Esse animal horrendo, espantoso da visão de Daniel, ele tem 10 chifres. Está falando o quê? Troca de nações. Está falando de países que irão aparecer no período tribulacionista. Isso aí já é um pouco mais para frente. Então, Daniel capítulo 2, capítulo 7, tem que ser estudado junto. Capítulo 8 fala de um carneiro com 2 chifres. Um chifre maior e um chifre menor. Império Medo-Persa. E vem um bode voando e atinge aquele carneiro. Está falando o quê? Do Império da Grécia, no comando de Alexandre o Grande. Muitos pensavam que eram as 2 cenas, mas... Sim, mas isso choveu de pessoas dizendo... A internet pareceu muito guru da internet. Mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, não. Isso aí é o Império Medo-Persa, que foi destruído pelo Império da Grécia, representando o carneiro e o bode. E o capítulo 11 também fala do Império da Grécia e do Império do Medo-Persa. Então tem que estudar junto. Capítulo 9 fala das 70 semanas de Daniel. Capítulo 10 e capítulo 12 fala dos dias finais. Daniel relata algo sobre os dias finais. Tempo, metade de um tempo. Então, Daniel capítulo 7 é muito interessante de estudar. Então precisa ser estudado com esses outros capítulos. Capítulo 2, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 10, capítulo 12. E Daniel é um livro extremamente escatológico. Tirando a questão, Daniel capítulo 5, que a gente vê o rei foi destronado, mas também tem essa passagem dos Medo-Persa que entraram, mas o restante é escatologia o tempo todo. E volta a falar, os 10 chifres desse animal espantoso e os 10 dedos da estátua do rei Nabucodonosor, está falando do Império Romano renascido. Roma foi destruído, mas ele vai renascer na grande tribulação. E eu ouso dizer com a roupagem da Nova Babilônia. Ainda tem uns resquíciozinhos, né, pastor de Roma? Né? Não tem. Então, e tem uma coisa muito interessante. A estátua do rei Nabucodonosor vai vir uma pedra que vai ser direcionada sem mãos. E essa pedra vai colidir com essa estátua e a estátua vai ruir. Quando nós lemos Mateus capítulo 16, versículo 18, o que Jesus fala? Eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu trago os fundamentos da minha igreja. As portas do inferno jamais irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, quando Jesus falou assim, eu te digo que tu és Pedro, ele está usando uma linguagem grega. Eu te digo que tu és Petros, Pedro. Tu és Petro, que quer dizer pedra. E
pequena. E sobre essa pedra, que é Jesus, ele está usando a linguagem petra, quer dizer, rocha grande, ou pedra gigantesca. Fazendo a devida adaptação, o texto fica assim: eu te digo que tu és Petros, pedra pequena, e sobre essa rocha, que sou eu, e sobre essa petra, que sou eu, pedra grande ou rocha grande, eu trago o fundamento da minha igreja. Se a igreja fosse fundada em Paulo, em Pedro, em qualquer ser humano, ela iria ruir. Mas como a igreja foi fundada em Cristo, que é a nossa pedra, ela não é destruída. Jamais ruirá, né, pastor? Jamais é destruída. Eu queria voltar, recapitular um pouquinho atrás, a estátua lá na parte dos pés, de barro e de ferro. Ainda está falando sobre a questão do período pré-tribulacional, que fala também da vida do anticristo, que ele vai reinar durante um certo período de tempo, durante 7 anos, aí vai se cumprir a última semana. Eu vou também falando um pouco mais para frente, a última semana das 70 semanas de Daniel. Nós estamos na 69 semana, falta uma semana para completar as 70 semanas de Daniel. Então essa última semana é equivalente a 7 anos. Então quando fala de barro e ferro, fala o mesmo termo de firmeza e fala também de instabilidade, porque o barro é frágil, é fraco, o ferro é forte. O governo do anticristo, ele vai ser um governo de instabilidade. Quando João vê em Apocalipse capítulo 3 uma besta que surge do mar, está falando do anticristo, que é a primeira besta. Mar fala de instabilidade, não tem segurança. A segunda besta que surge da terra, a terra fala de firmeza. Fala da segunda besta que tem 2 chifres, chifre fala sobre poder, ele terá 2 poderes, poder espiritual e poder material. Então, os pés de ferro e barro está falando de instabilidade e um pouco também de firmeza, que vai ser o período anticristo, estável e também um pouco de firmeza. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 10, você vê que nossos irmãos, eles recebiam uma comida espiritual lá no deserto. E Paulo escreve que, olha irmãos, não quero que ignorem que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. E todos passaram pelo mar. E quando falo de passar pelo mar, o povo passou pelo mar, passou pelas águas, foi batizado, usando essa linguagem aí. E nós fomos batizados o quê? Batizados no batismo de Cristo. E quando o povo estava durante a noite e tinha aquela coluna de fogo, o povo também passou. A coluna de fogo estava protegendo o fogo. Nós, em Atos capítulo 2, fala o quê? Que nós fomos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então a Bíblia, ela se encaixa perfeitamente em todas as passagens. Deixa nada desamarrado, né, pastor? Ela amarra o assunto todo amarradinho. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, fala que Cristo é a nossa pedra. Quem é essa pedra que veio e atinge essa estátua? É Cristo. Cristo é o único que consegue e que vai destruir o império e o reino das trevas. É o único que consegue destruir as obras do diabo, as ações de Satanás contra a vida do homem. E após o arrebatamento, o que acontecerá na terra? E essa é a dúvida de muita gente, pastor. Após o arrebatamento, vai dar início ao período tribulacional. Que período é esse? Um período tenebroso. Como nunca se houve, como nunca se teve aqui na Terra. Um período muito tenebroso. Eu te dou um conselho. Medite na palavra e acredite na palavra. Porque os pés da estátua do rei Nabucodonosor e os chifres são proféticos. Vão acontecer no período da grande tribulação. Volto a falar. São reinos, são blocos e são nações. Muitos acreditam, eu também acredito dessa forma, que está falando do mercado europeu, dos blocos de nações da Europa. Porque após a destruição do último templo de Jerusalém, que foi o templo erguido por Herodes o Grande, os judeus se espalharam. Começou a ter perseguição, os judeus começaram a se espalhar. Muitas tribos foram parar
no lado nórdico da Europa. Que são os lados nórdicos da Europa? Finlândia, Dinamarca, Noruega. Então muitas tribos se espalharam pela Europa toda e muitos judeus foram espalhados. Então, quando você lê Apocalipse capítulo 17, versículo 15, que está escrito: e ele disse: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, está falando o quê? De águas, está falando o quê? Está falando de povos, de blocos de nações, está falando de reinos. Acreditamos que vai vir lá da Europa. E o anticristo? O anticristo acredita-se que virá de descendência judaica, acredita-se que também virá da Europa, né? Desse continente europeu. E quando fala de anticristo, a palavra anti no grego quer dizer aquele que se opõe a e aquele que é contra a. Aquele que se opõe a Cristo e aquele que é contra Cristo. Então esse período pré-tribulacional, perdão, eu falo pré-tribulacional porque nós somos assembleanos e nós acreditamos que a igreja não passará pela tribulação. Então, pré-tribulacional. Então a igreja não vai passar pela tribulação. Alguns acreditam que vai passar, nós não acreditamos. A tribulação ela tem um propósito. Qual é o propósito da tribulação? Antes de responder isso aí, eu vou ler aqui Jeremias capítulo 25. Jeremias capítulo 25, é muito interessante esse texto aqui, ó. Jeremias capítulo 25, versículo 11. Olha o que diz: e toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Aqui está falando do cativeiro babilônico. O povo foi para o cativeiro babilônico. Por quê? O povo cometeu muitos pecados, deixou de cumprir o ano sabático, o ano jubileu. O povo começou a mergulhar na idolatria. Então Deus permitiu que o rei Nabucodonosor, babilônico, sitiasse Jerusalém, Judá, e levasse cativo em 3 períodos: primeira deportação, segunda deportação e terceira deportação. E depois ele foi lá, saqueou o templo, destruiu o templo, jogou o templo por terra e derrubou os muros. Então, Israel, ele sempre buscava Deus. Quando tudo estava bem, Israel mergulhava na corrupção, na idolatria, se contaminava. Deus levantava o assolador. Aí depois vinha o assolador, o povo clamava, buscava Deus, Deus levantava o quê? O libertador, levantava o juiz. Então, o primeiro propósito da tribulação é Deus tratar com Israel. Amós capítulo 4, versículo 2 diz o quê? Prepare-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Então, o primeiro propósito da tribulação é Deus tratar com Israel, para que Israel se achegue a Ele. Romanos capítulo 11 diz o que? Deus, ele não vai rejeitar Israel, como alguns pensam. A tribulação, Deus vai chamar Israel a responsabilidade? Vai. Mas Deus não vai rejeitar Israel. Nós lemos em Romanos capítulo 11. Deus não vai rejeitar Israel. Deus vai tratar com Israel, para que Israel se volte para Ele. Lucas capítulo 21, versículo 24, está escrito: e cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, e até que o tempo dos gentios se complete. Aí está falando que tempo de gentil. Muitos confundem tempo do gentil com plenitude dos gentios. Então o tempo dos gentios começa quando? Como é que vai começar o tempo dos gentios? O tempo dos gentios começou no cativeiro babilônico e vai terminar na segunda vinda de Cristo. Então o tempo dos gentios começou no cativeiro babilônico e vai terminar na segunda vinda de Cristo. E a plenitude dos gentios, ele começou com a rejeição de Israel. Israel rejeitou o Messias. Então começou o quê? A plenitude dos gentios. Então, o tempo de gentios começou no cativeiro babilônico, vai terminar na segunda vinda de Cristo. Plenitude dos gentios começou na rejeição de Israel ao Messias, e depois Israel vai voltar a reconhecer Jesus. Fala que o ramo foi cortado. Nós fomos o quê? Enxertados na videira que é Jesus. Então, Israel rejeitou e nós abraçamos. A igreja hoje
Deus trabalha na igreja. Deus continua a versão de Israel, continua, mas tribulação vai ser para poder apertar Israel. Quando fala dos gentios, está falando de todos aqueles que não são da linhagem. É porque antigamente eram dois povos que marcavam a Bíblia. O primeiro tipo de povo era judeus, o segundo gentios. Quando Israel rejeita, aí a salvação foi destinada a quê? Para todos, porque a primeira salvação veio para os judeus e depois já foi destinada para todos. Aí muitos gentios e muitos israelitas se converteram ao cristianismo, se tornaram igreja. Isso tem até os dias de hoje. Igreja, que aceita Jesus como Salvador. Israel, que vive a questão judaica. E gentios, que não é nem Israel e não é nem igreja. Somos chamados de ímpios. Nós usamos da linguagem bíblica. Então, só para recapitular, a plenitude dos gentios, ele vai começar. Ele começou na rejeição de Israel, mas alguns dizem que começou no dia de Pentecostes. Mas eu fico na primeira parte, que eu acredito que começou com a rejeição do Messias.